Você já pediu ajuda para alguém? Imagina poder receber a ajuda do próprio Deus. Quer saber mais? Deixa o seu like e segue o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre apelo, né? E a gente vai direto para minha tela já para a gente poder entender o que é o apelo. Então aqui na minha tela vocês estão vendo já o texto. Apelo, tá recoberto aqui para que vocês possam descobrir ao longo do estudo. Então, primeira coisa que eu queria falar é da etimologia dessa palavra. Vamos conversar um pouco sobre a etimologia. A etimologia é a origem da palavra, o que ela significa. Isso é muito importante para a gente entender, de fato, às vezes, o que quer dizer essas coisas. Então, ó, origem da palavra apelo. A palavra apelo deriva como forma derivada de apelar, do latim apelar, que significa pedir ajuda. Então, como já foi dito, um apelo é um pedido de ajuda que eu faço, né? E quando a gente lê a Bíblia, né, e a gente vai principalmente meditar em 1 Pedro, então eu estou aqui com o texto na tela, mas acompanha aí, porque vai que heresia, você não acompanha, você não sabe, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 ao 22, Pedro vai escrever assim, ó: o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção de impureza do corpo, mas o apelo, então aqui ó, apelo, pedido de ajuda, o pedido de ajuda, opa, ficou verde, deixa verde, por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado a anjos, potestades e poderes. Olha só, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Vamos analisar alguns tópicos aqui. Ó. Primeira coisa, queria afirmar, o batismo é um apelo para uma boa consciência. Então, o batismo que a palavra significa submergir, né? Vamos à origem das palavras. Então, a palavra batismo significa submersão. Essa é a origem da palavra. Eu não estou criando. Não, é isso. Batizar é submergir, é afundar, né? É enterrar o velho homem. Ele está falando que o batismo é um apelo. Como ele fala aqui, o batismo corresponde a isso. Então, não a impureza do corpo, mas o que? Ao apelo. Mas o apelo por uma boa consciência para com Deus. Então, o batismo, quando eu me batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebo o dom do Espírito Santo, eu estou apelando, eu estou pedindo ajuda. De quem? Com Deus, ó. Por uma boa consciência. Eu estou apelando para quê? Por uma boa consciência com Deus. Eu estou pedindo uma ajuda exatamente do Senhor. Outros elementos aqui. Não é apenas um banho. Olha só. Então não é apenas um banho. Não é apenas um tomar de banho que eu faço ali. E é uma coisa muito mais profunda. Eu estou apelando para que eu tenha uma boa consciência, um bom relacionamento com o Senhor, né? E aí, outro ponto, é individual, é um apelo individual. Eu não posso apelar pelo outro. Por mais que eu ore pela vida do outro, a minha oração, ela não faz no sentido que eu possa salvar de fato o outro. Eu oro a Deus, eu peço que Deus intervenha, que Deus ajude essa pessoa. Mas isso só vai acontecer se essa pessoa de fato quiser. A palavra fala, né, que Jesus disse, estou à porta e bato, né? Aquele que abrir a porta, eu cearei com ele. Então, a gente pode orar para que essa pessoa crie a consciência de que ela precisa de Cristo. E aí vem essa pergunta. Não é uma pergunta, né? Mas é uma reflexão. Em que momento ficamos tão dependentes dos homens? Pode até colocar uma pergunta aqui, ó. Dos homens. Em que momento? Em que momento valorizar os homens se tornou muito mais importante do que pedir a ajuda do Senhor? Quando nós nos batizamos, como ele fala aqui, ó, apelamos para Deus e não por os homens. A ajuda que nós precisamos de fato está em Deus, está no Senhor, porque é para Ele que nós pedimos ajuda. Mas com várias vezes a gente pede ajuda de homens como se homens fossem solucionar os nossos problemas. E não vão. Né? E aí quando a gente continua aqui as escrituras, a gente vai ler agora 1 Pedro 3, 18 ao 20. Abre aí também, porque vai que é heresia. Vai dizer, ó, pois também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados dos justos pelos injustos, para conduzir a Deus mortos, sim, na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus o guardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Cristo padeceu por você.
Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Cristo padeceu por você. Você que está assistindo agora, hein? Cristo decidiu entregar a vida dele por você, pelo seu irmão. Aí você olha para as pessoas que estão à sua volta, para aquelas pessoas que apelaram, né? Que também, através da boa consciência, se batizaram e apelaram para uma boa consciência com Deus. Ele morreu por você, ele padeceu do justo pelos injustos. Ele pregou os espíritos em prisão, quer dizer o quê? Aquelas pessoas que lá no tempo de Noé, que estavam lá em prisão. Mas o ponto não é esse, eu não quero entrar nesse assunto agora. É por isso que vivemos. Eu vou até grifar de outra cor aqui, de azul. É por isso que vivemos. Nós só temos vida porque Cristo padeceu por nós. Por você, por seu irmão, qualquer um. E quando a gente continua aqui, 1 Pedro 3, 13 ao 17. Vamos ler aqui também, ó. Abre aí também para que heresia. Você não está acompanhando, não adianta de nada. Diz assim, ó. Ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas que venha sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que o mal. Então, olha só, quando nós pregamos a Cristo, nós vamos sofrer, vai haver um sofrimento. Ninguém vai enganar isso para você. Cristo não enganou isso, não mentiu isso, né? Então nós devemos o quê? Estar preparados com a consciência que ele vai falar lá na frente. Eu preciso ter consciência. Eu preciso entender que não é qualquer coisa. É algo muito mais profundo. E aí eu preciso de 3 qualidades na minha vida. Que é temor, boa consciência errada aqui, ó. Mansidão, temor e boa consciência. Mansidão, temor e boa consciência. Ser manso, como assim? Eu preciso saber lidar com essas dificuldades. Temor, eu preciso entender quando eu sou, por isso eu preciso temer ao Senhor, eu preciso acreditar no Senhor. Boa consciência, que eu preciso buscar uma boa consciência com Deus, de que eu não estou fazendo nada de errado, mas que eu estou tentando fazer o que é certo. É quando a gente continua, agora eu quero ler todo esse texto junto, porque se você olhou na sua Bíblia, se você acompanhou, você vai perceber uma coisa. Eu li do último até do 22 até o 13. Agora eu vou ler do 13 até o 22. Diz assim, ó. Ora, quem há de maltratar se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas que mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão, temor e com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom e não praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus guardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8 foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção de impureza do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados aos anjos, potestades e poderes. Precisamos estar prontos individualmente. Ninguém pode fazer por você o que Deus te confiou. Quer dizer o quê? Que nós precisamos apelar à ajuda do Senhor. Só saberemos como Deus pode nos ajudar se tivermos relacionamento individual com Deus. E precisamos individualmente estar prontos, buscar ao Senhor. Nos batizarmos. O batismo é o primeiro passo para uma boa consciência. Eu estou buscando uma boa consciência para com Deus. Deus me ajuda, me purifica, me guia. É isso que eu estou fazendo quando eu me batismo. Estou apelando, pedindo ajuda. Deus confiou algo a você e Ele espera que você cumpra o que Ele te confiou. Então pense, apele ao Senhor. Ele está à porta, Ele bate, está esperando você. Então venha, Deus está à sua espera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você está no Facebook,
também. Então, curte a nossa página. E é isso. Se isso te ajuda de alguma forma, comenta aí um amém, tá bom? E venha ser um só corpo.